Antes de sair de Porto Alegre, levamos o balanço até o Yacht Clube Guaíba, onde o Jairo e a Bruna trouxeram seu veleiro de Angra dos Reis para fazer manutenção. Eles são sócios aqui deste clube, que é um dos 3 grandes clubes de vela de Porto Alegre. Há alguns anos atrás, largaram seus empregos para morar a bordo do Caboges. A gente se conheceu, eu morava na praia, porque eu terminei o 2º grau e fui pra Torres fazer faculdade. E aí eu vim comemorar meus 18 anos aqui numa festa. E o meu ex-cunhado ia tocar numa festa e, vamos pra lá comemorar lá. E eu, tá, vamos pra lá. O Jair me tirou pra dançar e foi assim que a gente se conheceu. E aí, depois daquele dia, a gente nunca mais se viu. A gente ficou junto aquele dia e tal, depois nunca mais a gente se viu. Até que um dia a gente se reencontrou e aí parece que foi tudo meio que combinado, assim. E aí, depois daquele dia, a gente não se largou nunca mais. E aí eu me apaixonei pelo barco. O Caboges é o projeto Bully de Soleil. Projeto Carof, quer dizer, modelo Bully de Soleil. Ele é um projeto francês, acho que é o único aqui no Brasil. O barco, ele tá documentado com 35 pés, né? A gente mediu, ele dá um pouquinho mais de 37 pés, né? E ele cabe 500 litros de água, tem diesel para 160 litros, tanque de inox de 160 litros. Né? A gente sempre anda com água a mais, sempre bota uns galão de água a mais, sempre anda com 100, 150 litros de água a mais do que cabe nos tanques. Galão de diesel também. A gente normalmente agora fazer a parte do Rio Grande do Sul aqui, a gente vai sair com uns 300 litros. É um barco de quilha retrátil, que a ideia antes era para ficar aqui no Guaíba, na Lagoa dos Patos, que era perfeito, ele cala 1,05 m e vai a 2,20 de calado. Então ele até que ele orça bem, mas é um barco lento, ele não é um barco muito rápido não. Tu sabe da regata lá, que tava lá terceiro, eu tava nos finalmente lá, eu acho que era o último, e ainda rasgou a vela. Mas eu sempre conto a velocidade dele de cruzeiro aí, 4,5 mais ou menos. Mas quando pega vento, daí ele gosta de andar, fica bem gostoso de andar com ele. Mas confortável a navegação, não pula na onda, isso é bem gostoso de navegar com ele. Que ele tem só de chumbo aqui dentro, ele não tem lastro na quilha. A quilha é madeira fibrada. Ele tem acho que 3 toneladas de chumbo, uns tabletes, assim, uns lingotes de chumbo, que fica aqui dentro do casco. Então não precisa da quilha necessariamente para navegar, exceto para orçar, né? Então tu consegue desenvolver empopado, assim, que não necessariamente tu precisa botar quilha. Daí na volta ele disse, Bruna, meus pais estão organizando uma festa dos anos 60 aqui no clube. Sendo que, tipo, a gente tinha ficado junto no domingo. Dele, mas no sábado agora meus pais estão organizando uma festa lá, queria muito que tu fosse. Eu, caramba, em uma semana eu já vou conhecer a família toda. Tá, a pessoa quer conhecer meu pai e minha mãe, ela conhecer meu avô, meus tios. Nossa, tava a família toda, os parentes, os amigos e tal. Daí ele disse, Bruna, a gente já tomou umas, né, e tal, vai ficar ruim de te levar pra casa. Tu vai ter que dormir aqui. Eu digo, tá, vamos dormir aonde? Não, eu te avisei antes, eu falei, se eu beber, eu não vou poder te levar em casa, a gente fica no barco. Daí foi o que aconteceu, dela vai dormir a beira. Não, aí dormiu eu, ele, o sogro e a sogra. Na primeira noite que eu, tipo, recém conheci. Depois da festa, a gente dormiu os 4, todo mundo junto no veleiro. E no outro dia da festa, a gente saiu já pra navegar, mas daí no barco de uns outros amigos, fomos fazer um churrasco na Ponta Grossa. E aí eu já tava me sentindo em casa, já tava amando tudo. E a gente começou a sair direto. E aí todo final de semana, a gente saía de barco. Até que o meu sogro decidiu comprar um barco um pouco maior. E aí apareceu o Caboges. Não, na verdade, o pai sempre incomodava querendo trocar o barco. Ele queria um barco de aço e queria um barco de quilha retrátil pro Guaíba. Eu falei, pai, a gente tem um barco bem legal, vamos vestir no barco, vamos fazer as coisas do barco. Daí a gente tá lá no sítio e ele, olha o barco que eu achei. Daí quando ele falou assim, eu fui olhar e deu, pai, tu é fogo, né? Daí o que tu acha? Eu, vamos ontem lá ver. Daí acabamos indo, daí ele comprou o Caboges, né? E daí o barco ficou com a gente, tá aí até agora. Foi já feito algumas reformas. E olha, muita reforma. Esse barco eu acho que passou mais em reforma do que navegando. Em 7 anos ele chegou aqui, fez a primeira reforma, assim, a grosso modo, tinha uma parte bem feia aqui na cozinha, aqui, que eu até quando tava fora d'água, o cara furou o barco com uma faquinha de serrinha, assim. Já tinha o barco de aço, tava muito podre. Cruzado as chapinhas assim, e vem as cavernas, faz uma gaiola. O cheiro está excelente. Vamos ver se já tá no ponto. Muitas das pessoas que eu conheci e foram morar em um veleiro
tiveram algum acontecimento que em algum momento deu um empurrãozinho. Sempre quando eu faço isso, eu penso assim, morre, craca. Algo que acelerou um sonho já em curso, ou até mesmo hibernado. O Jair e a Bruna passaram por um momento bastante tenso antes de largar a vida na cidade. Na verdade, a gente morava num sítio. A gente foi fazer um test drive pra ver se a gente conseguia morar junto. E aí o sítio começou a ficar muito longe. Era um sítio do meu pai, que meu pai não usava há anos, mas tava tudo super bem cuidado e tal. Literalmente era só chegar com a mochila. Aí ficamos lá. Daí, como eu trabalhava no centro e os pacientes do Jair, a maioria era em Viamão, daí a gente pensou, não, vamos comprar uma casa. E vamos comprar em Viamão. E, né, porque o trabalho dele já tava fixo ali. Quem tinha que se mudar era eu. Daí a gente comprou a casa e tudo preparado pra se mudar. Daí o que eu calculei? A casa ia ser entregue em março. Aí eu falei, Bruno, já que a gente vai receber a casa em março, vamos ficar janeiro, fevereiro e março no barco. Daí eu vou montando o barco, lá no clube, já que tu não tá trabalhando, tem piscina, tem tudo. E eu vou, quando tem uma horinha de folga, eu vou montando o barco. E a casa em março a gente se muda. Só que a casa foi entregue e eu já tava morando no barco e já tinha saído do clube. A casa demorou 2 anos pra ser entregue. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.